gente vai estar falando sobre o TypeScript. O TypeScript foi uma linguagem desenvolvida para o auxílio no desenvolvimento web, mais precisamente para a geração de código fonte JavaScript. Trazendo o contexto atual do JavaScript, a gente pode levar em consideração que, conforme as aplicações vão ficando cada vez maior, a gente vai encontrando problemas referente à manutenção de código, principalmente pela própria característica do JavaScript, por não ser uma linguagem tipada e por a curva de aprendizado não ser relativamente fácil. Então, principalmente quando desenvolvedores não têm tanta experiência com o desenvolvimento web, como o ciclo de vida de páginas, controle de postback, acaba por si só tendo muitos problemas com relação à manutenção. Partindo desse princípio, a gente vai estar apresentando uma linguagem que pode contribuir para o desenvolvimento web, bem como melhorar a manutenção de código. Então, baseando na web atualmente, o que a gente pode levar em consideração? Com o surgimento do HTML5, a gente pode dizer adeus ao Flash e o Silverlight. Automaticamente, a gente vai ter muito mais investimento com o JavaScript. Mas, então, aí mais um cenário para a gente estar levando em consideração. Os browsers atualmente estão cada vez mais sofisticados. E já o JavaScript ainda continua precisando de muitas melhorias com relação à produtividade e manutenção. Mesmo a gente tendo todas aquelas bibliotecas como jQuery, HiveSlide, Node.js, ainda é necessário benefícios e apoio ao desenvolvedor, principalmente na questão de manutenção. E o que tem sido feito ultimamente? Bom, a gente levou em pauta algumas linguagens que têm sido feitas. O CoffeeScript, ele parece com uma linguagem Hub, é uma sintaxe concisa e ele gera JavaScript. Em contrapartida, vai ser mais uma linguagem para o desenvolvedor aprender, mais aquelas N linguagens que ele já tem que saber do dia a dia dele. A gente também tem a Dart da Google, que ela parece com o C# e também gera JavaScript. Em contrapartida, a gente também tem o mesmo problema do CoffeeScript em relação à curva de aprendizado. Já a gente tem o TypeScript, que é o tópico deste seminário, que ele foi feito baseado no Java e no C# com o JavaScript, é claro, e também gera JavaScript. Em contrapartida, os desenvolvedores que têm conhecimento Java ou C#, eles não terão dificuldade alguma na utilização dessa linguagem. Sem falar que, como ela foi feita pela Microsoft, então, principalmente nas ferramentas da Microsoft, a gente vai ter depurações integradas, checagem de referência, um IntelliSense e tudo mais. Existem também outras ferramentas que a gente vai estar mostrando que também contemplam isso. Bom, o que é o TypeScript? Ele apareceu em 2012, ele atualmente está na versão 1.0, que é datada de 13 de maio de 2014. Ele é um desenvolvimento open source, desenvolvido pela Microsoft, particularmente pelo Anders Husberg, arquiteto do C# e criador do Delphi e Turbo Pascal. É um orientado a objeto e um superconjunto de JavaScript, ou seja, qualquer biblioteca JavaScript, qualquer código JavaScript atualmente existente vai funcionar no TypeScript. E a tipagem é opcional, então o desenvolvedor pode ou não utilizar a tipagem forte na linguagem. Ela foi uma linguagem que foi projetada por benefício humano, ou seja, ela é super fácil a assimilação e entendimento, levando em consideração que o desenvolvedor já tem algum conhecimento de C# ou Java. O que ele provê? Ele provê o desenvolvimento de classes, o desenvolvimento de interfaces, módulos que têm a similaridade de pacotes e namespace de Java e C# respectivamente. A gente pode definir arquivos como bibliotecas. Automaticamente a gente vai ter então o recurso do IntelliSense. É de fácil herança e composição. É uma tipagem checada pela IDE, coisa que já não acontece com apenas o JavaScript. O que é necessário para usar? Bom, se você tem o Visual Studio 2012, você pode apenas instalar o plugin do TypeScript e ele já vai funcionar normalmente. Se você tenha
a versão 2013 do Visual Studio, ele já vem incluído no pacote. Se você tem o Eclipse, você também pode baixar o plugin necessário para a utilização do TypeScript. Aqui tem um link do desenvolvimento open source da linguagem. Então, a arquitetura é formada por vários módulos, onde contém as suas interfaces, classes e variáveis globais, funções e variáveis locais, assim como parecido com o C# e o Java. No fluxo geral, no tempo de desenvolvimento, a gente tem a checagem de tipo, mas com as ferramentas de depuração, IntelliSense, checagens, tudo em tempo de desenvolvimento. Na compilação, a gente tem mais checagens, incluindo checagem de referência. Após a compilação, é gerado um código JavaScript, que a gente vai estar mostrando daqui a pouquinho, e nesse a gente pode estar trabalhando com qualquer tipo de página web ou até mesmo bibliotecas. Aqui tem um exemplo do Node.js. Então a gente fez alguns exemplos seguindo a documentação do TypeScript. Então, por exemplo, a gente criou aqui um arquivo HTML, um arquivo main.ts, que eu vou estar explicando já, e um arquivo funções.comum, que no caso a gente fez apenas para exemplificar o conceito de módulos. Então, por exemplo, no nosso HTML, a gente tem duas referências aqui. Vale lembrar que não pode referenciar um arquivo TS no HTML. Ou seja, a gente, na criação do arquivo TS, por exemplo, aqui vamos estar criando um arquivo TS aqui. Aqui, formato TypeScript. Então, por exemplo, plp.ts. Está criando. Olha que ele aparece aqui, ó. Então, no momento que a gente vem e arrasta ele no HTML, ele gera a referência de um JS. Em contrapartida, esse JS ainda não existe. Ele vai existir assim que a gente compilar a aplicação. Então, o código que a gente digitar aqui vai gerar um JavaScript. A gente vai mostrar daqui a pouco. Então, por exemplo, ó, a gente criou esse arquivo main com todos os conceitos disponíveis na documentação do TypeScript. Então, o primeiro conceito é o conceito de tipos básicos. Bom, os tipos básicos, a gente criou uma classe aqui que pode exemplificar todos eles, porque são poucos. Nós temos o tipo string, o tipo number, que pode trabalhar com tanto inteiros como pontos flutuantes, o booleano, como o próprio nome já diz. Aqui a gente tem uma definição de enumeradores, que no caso é uma declaração igual do C#, aqui. Lembrando que no JavaScript não existe isso. E a gente tem aqui, ó, um tipo array. No caso a gente pode tipar esse tipo array. No caso aqui a gente escolheu o tipo string, né? Bom, aí a gente também tem o tipo N. O tipo N, ele pode ser atribuído qualquer coisa nele. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um exemplo aqui de N, em que a gente, declarando como N, a gente pode atribuir um inteiro, a gente pode atribuir uma string e também um booleano. Aqui, por exemplo, um array de N, você pode atribuir qualquer coisa aqui dentro. Levando em consideração, por exemplo, quando a gente define, por exemplo, um array tipado, diferentemente do JavaScript, a gente obrigatoriamente tem que utilizar o tipo definido. Então, se a gente vir aqui, por exemplo, colocar um tipo string aqui, ó, ele vai dar erro. Ó,
já durante o tempo de desenvolvimento. Já com o JavaScript isso não aconteceria, a gente encontraria o erro apenas em produção, ou quando o software estiver rodando. Partindo do conceito de funções, nós criamos umas funções aqui. Para exemplificar, vamos mostrar isso daqui. Set por str por área. Ou seja, ela recebe um parâmetro do tipo enumerador como argumento e retorna uma string. Então, por exemplo, esse aqui está tipado. Um exemplo da tipagem, para você fazer isso, ele vai aceitar. Como no JavaScript também aceita. Você vindo aqui em resposta, colocando qualquer coisa, ele vai aceitar. Em contrapartida, se a gente tipar isso, tipando isso, a gente não vai deixar o usuário atribuir qualquer coisa. Aqui já vai dar erro. Mesma coisa no retorno. Está retornando um inteiro. O lugar que chamar isso aqui tem que pegar um inteiro. A gente está retornando um string. O lugar tem que retornar uma string. Então, por exemplo, esse numerador vai vir algum desses aqui e vai retornar o string respectivo. Estrutura switch é igual no C#. Então, o terceiro conceito é o de classes, que é igual no C#, com algumas diferenças apenas. Aqui a gente tem uma definição de uma classe aqui. E se a gente ir lá, ó. Então, por exemplo, a gente criou uma classe mestrando com seus atributos e um construtor e um método. Bom, o construtor, o que ele difere do C# aqui, por exemplo, é que esse construtor, não existe a palavra construtor no C#. Então aqui você define a sua tipagem no construtor e as variáveis. E aqui o método. Então a gente utilizou o conceito de herança. Como o TypeScript é uma linguagem de objeto, tem um conceito de herança incluído, com mais alguns atributos e alguns métodos. Aqui a gente utiliza o operador super, que ele vai estar chamando o construtor da classe base. E aqui o método que faz a geração de uma mensagem baseado nas variáveis. Também aqui a gente tem o conceito de getSet, no caso é igual ao C#. Então, quando a gente utiliza o operador get e o set, ao utilizar essa propriedade em qualquer lugar, a gente percebe que a gente não precisa informar, por exemplo, eu estou querendo pegar um get. Eu não preciso colocar, por exemplo, a classe.getBolsa. É só digitar a classe o dis.bolsa, que ele já sabe que eu estou querendo pegar um get. A mesma coisa para set. A gente tem aqui embaixo um bolsa aqui embaixo. Por exemplo, ó, a gente tem aqui embaixo um bolsa. Ó, esse aqui é a mesma coisa que a gente está falando. Ó, pega um set. Só que ele já sabe que a gente vai pegar um set. Então, essa definição já faz isso. Indo para o conceito de interfaces, aqui no TypeScript a gente tem alguns exemplos. Aqui a gente pode utilizar a interface como propriedade. Então aqui a gente pode definir vários campos aqui e passar aquela interface como parâmetro, assim como nas outras linguagens também. A gente pode utilizar a interface como contrato, como no C# e no Java, que a gente pode estender várias interfaces, sendo a última classe implementada aquela com a qual a gente vai ter que colocar todos os atributos. Então aqui, apenas para mostrar, essa aqui é apenas para mostrar a checagem. Então se a gente tirar esse cara aqui, ele vai fazer a checagem do que está faltando. A gente tem também o conceito de genéricos aqui presente no TypeScript. Esse genérico aqui, a gente instanciou ele tanto com number como com string. No caso,
a definição para lambda ele vai somar valor e para string ele vai apenas concatenar. Aqui, juntando o conceito de interfaces com generics, a gente pode definir restrições. Então, por exemplo, numa função genérica, ao estender uma interface, os atributos lá existentes, o usuário tem que informar na declaração do genérico. Então, por exemplo, ó, nessa interface tem o atributo length. Então, por exemplo, na hora que a gente instanciar essa função aqui, uma utilização dela, obrigatoriamente tem que ter um length. Se eu tiver, por exemplo, só o valor, ele não vai aceitar. Ó, ele sempre vai usar. Em contrapartida, só a gente dar um espaço, enquanto o espaço, ele vai mostrar a propriedade length que é obrigatória. Então vamos informar ela de algum valor. Aí a gente pode informar qualquer coisa aqui. Por exemplo, sem erro, tá vendo? Então aí, partindo, a gente tem o conceito de módulos. Então, módulos, a gente criou um arquivo aqui para exemplificar módulos. Então aqui, por exemplo, a gente tem um módulo chamado core, com duas funções, o mostrar e o formatar. Para essas funções estar disponível para outros módulos, a gente utiliza o operador export. Em qualquer lugar que digitar core ponto alguma coisa, por causa do export vai mostrar as funções aqui disponíveis. Então a gente criou essas duas funções que é utilizada em quase tudo. No caso aqui ele está recebendo uma div e um texto e vai estar fazendo esse incremento. A gente vai mostrar esse teste aqui no final daqui a pouco. Então se a gente tirar o export, por exemplo, vai ter checagem de tempo de desenvolvimento. Ou, por exemplo, os lugares que utilizam vai dar erro. Lembrando que a gente aqui no começo, a gente definiu uma variável com o nome seminário, que vai estar pegando aquela div do HTML aqui, ó, essa div aqui. Então a todo momento ele vai, na hora que a gente passar essa variável, que é do tipo HTML element, passando pelos métodos do módulo core, ele vai pegar aquela div e adicionar esse texto aqui, que é aquilo que ele está fazendo, certo? Na hora que a gente coloca o export aqui, por exemplo, ele para de dar erro. Parou de dar erro. Então, para exemplificar, a gente vai startar essa aplicação aqui. Lembrando que no TypeScript, o evento onload, a gente pode fazer uma analogia com o método main. Então ele vai executar o que está aqui dentro. Que a gente utilizou baseado na documentação, a gente levantou esses itens aqui e foi desenvolvendo exemplos baseado na documentação, passo a passo. Então, a hora que a gente executa aqui, por exemplo, lembrando que esse processo de executar, ele vai pegar todos os códigos TS e vai gerar o JavaScript. A gente vai estar mostrando agora. Primeiro a gente vai executar essa aplicação. Então esse processo que está fazendo aqui, está compilando, gerando os DLL, gerando JavaScript e todas as referências. Então aqui, por exemplo, vou esperar um pouquinho para carregar. Aí aqui está todos os testes efetuados. Para cada conceito ele pegou e imprimiu vários itens, né? E assim todos. Seguindo esse roteirinho aqui, ó. Então, vamos parar aqui. Lembrando que como ele gerou os arquivos JS, a gente vai estar mostrando eles lá agora. Então, por exemplo, se a gente entrar na pasta da aplicação, que foi aberto aqui embaixo, ops, peraí,
que ela vai estar presente aqui, a aplicação. Então, ó, 14 às 20 horas, acabou de gerar esse arquivo, 8:10. Então, vamos estar comparando isso aqui com o arquivo TS. Então, lembrando que o TypeScript ele serve para a gente utilizar todo o poder do C# e do Java, só que gerando código do JavaScript. Então, essa que é a principal ideia. No caso, a gente vai estar trabalhando muito mais produtivo, porque elas por si só são linguagens produtivas, principalmente o C#, com a sua elegância. Então, aqui, por exemplo, a gente comparando o código que foi gerado, a gente tem com o enumerador como não existe no JavaScript, ele adaptou aqui. Então, por si só, o TypeScript é focado no desenvolvimento em si, porque na hora de publicar no cliente, o que vai ser esse JS aqui. A função, pode ver que no JavaScript não tem a tipagem, ou seja, a gente vai utilizar durante o tempo do desenvolvimento. Então aqui eu não tenho a tipagem forte de retorno. A classe, como no JavaScript utiliza o conceito de prototipagem, aqui não vai ter classe, vai ter os protótipos criados. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui não é uma coisa assim tão simples, principalmente para desenvolvedor iniciante no desenvolvimento web. Aqui o código equivalente, né? Todas as suas gerações. Vamos lá para o método main aqui, ó. Download. Bom, no método download, a gente pode ver as diferenças aqui, ó. Aqui vai ter tipos, number, aqui não vai ter tipo nenhum. Ou seja, no JavaScript aqui, por exemplo, em determinado momento o cara podia vir aqui e colocar uma string, que não acusaria erro algum. Acusaria erro quando a aplicação fosse no ar. Então, aí que está a parte interessante do TypeScript. Vamos lá. Então, finalizando o conteúdo aqui, a gente pode falar sobre o Playground TypeScript, que é um link que está disponível no próprio site da linguagem TypeScript, em que você pode estar efetuando seus testes de geração de JS no próprio site mesmo. E finalizando, a gente utilizou essas referências para estar pegando o conteúdo, principalmente com relação ao link da própria documentação mesmo, e alguns vídeos de informações com entrevistas do próprio Anders Hellberg.